Bom dia, meninos. Bom dia, bom dia, bom dia. Queridos, infelizmente eu não pude estar aí com vocês ao vivo, né? Pessoalmente não tinha como mesmo. Mas pessoalmente foi ótimo. Ao vivo, porque hoje minha menina está terminando o terceiro ano do ensino médio, a terceira série do ensino médio. E aí hoje são sessões de fotos, onde a gente, né, vai tirar foto para formatura, aquele negócio todo. Como não está podendo, né, por conta da pandemia, fazer aqueles álbuns, né? Então as empresas estão contratando, aí você marca o seu horário e vai lá tirar a foto bonitinho. Então, hoje infelizmente eu não estou ao vivo, mas eu estou aqui com vocês para responder, né, para fechar a questão do trainee, beleza? Bom, nono ano, o trainee de vocês eu coloquei basicamente o Brasil, né, atual, o Brasil da Nova República, né, que o pessoal chama assim, o Brasil da Nova República, que vai desde o governo Collor, o fim da ditadura civil-militar e até os dias atuais. E também coloquei uma questão, a questão 5 mais precisamente, sobre globalização, que nós também estudamos, né? Então vamos lá, galera. Questão número 1, textinho simples, rápido e rasteiro, muito fácil, essa questão muito fácil. Questão 1. Na história da República Brasileira, a eleição de Lula foi um fato inédito em decorrência de ter sido ele o primeiro operário, membro de um partido de esquerda, a governar o país. Queridos, no Brasil nunca houve um presidente operário, certo? Foi a primeira vez. O Lula foi o primeiro, digamos, primeiro presidente da história do nosso país que não tinha um diploma, certo? Outro fato, foi a primeira vez que um partido de fato de esquerda governou o nosso país. Aí muita gente pode falar assim, mas professor, e o João Goulart, lá em 1962 até 64? João Goulart era do PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, que era o mesmo partido do Vargas, né? E aí a gente tem que lembrar, o partido do Vargas era nacional desenvolvimentista. O partido do Vargas, ele trabalhava sim com a ideia do capitalismo, mas só que com intervenção muito forte do Estado, né? O Estado atuando diretamente ali. Portanto, não é um partido de esquerda. O primeiro partido de esquerda mesmo a governar o Brasil foi o Partido dos Trabalhadores, o PT, certo? E o Lula, o primeiro operário a governar, um país. Um país não, o país, né? Portanto, o item correto é esse. De ter sido ele o primeiro operário, membro de um partido de esquerda, a governar o país. A Dilma, a segunda pessoa de um partido de esquerda a governar um país e a primeira mulher presidente do Brasil. Vamos lá para a questão 2 agora. Questão 2. A partir da redemocratização do Brasil, em 1985, é possível observar mudanças econômicas significativas no país. Entre elas, a privatização de empresas estatais em diversos setores, como os de comunicação e os de mineração. Bom, galera, a gente tem que lembrar, né? Quando o Collor assume o Brasil, ele já começa um processo de abertura e de privatização das empresas brasileiras, das estatais brasileiras. Empresas não, mas as estatais brasileiras. Com o Fernando Henrique Cardoso, a partir de 1994, esse processo se intensifica. Então, ele vende as estatais como a Vale do Rio Doce, a mesma que faz hoje a Vale, né, que teve o problema em Brumadinho e também em Mariana. Vendeu a CSN, vendeu também a Telebrás. Portanto, após a redemocratização do Brasil, após o fim do governo militar, a gente tem um fim dessas estatais, né? A gente tem o processo de venda dessas estatais. No governo Lula e no governo Dilma, seguraram um pouco as privatizações, mas não deixaram de existir. Por exemplo, aeroportos no Brasil foram privatizados. Vários aeroportos no Brasil foram privatizados nos governos do PT, principalmente da Dilma, né? No período da Copa do Mundo. Ela acabou privatizando um monte de aeroportos. E agora, tanto no governo Temer quanto no governo Bolsonaro, há uma tendência
a buscar também a privatização dessas empresas. O Bolsonaro, através do seu ministro da Educação, ministro da Fazenda, o Paulo Guedes, falam muito de desinchar o Estado brasileiro, tirar o inchaço do Estado brasileiro, né? Fazendo com que o Brasil tenha menos estatais, tenha menos controle da economia e entregue ao capital privado. Portanto, o item correto é privatização de empresas estatais em diversos setores, como de comunicação e de mineração. Bom, vamos então para a questão 3. A questão 3 é um texto um pouquinho grande, e aí depois a gente vê a pergunta, né? Vamos ler aqui o texto. Leia os documentos do debate de 1993 sobre as formas e sistemas de governo. Não a república, nem ditadura, nem anarquia. O povo brasileiro quer de volta a monarquia. Não fique parado. Cabe ao povo se mobilizar para pôr fim a todas as mentiras republicanas, restituindo a única forma de governo que garantiu dignidade, prosperidade, paz, liberdade e estabilidade ao povo brasileiro. Isso não é uma utopia. A monarquia parlamentar garantirá ao Brasil, como garantiu no passado e garante atualmente, aos países mais ricos e livres do mundo: Japão, Inglaterra, Suécia, Nova Zelândia, Dinamarca, Noruega, Bélgica, Canadá, Holanda, Austrália e Espanha, a verdadeira representação popular e a dignidade do parlamento. Isso foi um panfleto do movimento parlamentarista monárquico, com adaptações. Os republicanos revidam. Não era bem assim. Não havia representação verdadeira da sociedade. O sistema de voto era censitário. Só admitia como eleitores aqueles que comprovassem determinado nível de renda. A maioria da população, de resto, não tinha direito nenhum. Vivia submetida ao hediondo regime da escravidão, só o qual repousava o império, né? Então, eu tenho esse debate entre monarquistas, republicanos, formas de governo presidencialista ou parlamentarista. Bom, essa polêmica entre monarquistas e republicanos em 1993 foi decidida através do plebiscito. Falei com vocês sobre isso lá quando a gente falou sobre república. Desculpa, democracia. Falei com vocês que a democracia no Brasil é uma democracia participativa. Por que a democracia brasileira é participativa? Porque ela é semidireta e também representativa. Ou seja, nós escolhemos os nossos representantes. Lembra que a gente fez até uma diferenciação da democracia grega, da democracia ateniense, a democracia direta de Atenas? A nossa democracia ela é uma democracia representativa e, ao mesmo tempo, participativa. Por quê? O brasileiro, diretamente, ele pode escolher algumas coisas. Por exemplo, a gente pode... Esta é a tabela da Brasileirão Série A. Não sei o que aconteceu, mas vamos nessa. Eu não pedi tabela nenhuma de Brasileirão. Se vocês ouviram isso, meu celular tá meio maluco. Mas, enfim, vamos dar continuidade. O brasileiro, ele tem o poder de escolher diretamente algumas coisas. Como, por exemplo, plebiscitos e referendos. O brasileiro decide a lei que ele quer aplicar. Decide como que vai ser a forma que ele quer de lei. É basicamente isso. E eu falei para vocês que o Brasil teve dois momentos que aconteceram isso. O plebiscito de 93 e o referendo das armas de 2005 ou 2006. Então, em dois momentos, o brasileiro decidiu diretamente como que seriam as coisas. Dei um exemplo até da Marina Silva, na época, acho que candidata do partido Rede. Agora não lembro se era o Rede, se era o PSB, ou se era... não lembro. Ela mudou de partido ao longo dos anos e agora eu não lembro. E ela é evangélica. E aí perguntaram para ela sobre a questão do aborto. Se ela era a favor de descriminalizar... Descriminalizar não, porque não tem nada a ver com criminalização. Se ela era a favor da legalização da prática do aborto. Ela, como evangélica, ela não acredita que deva fazer. E aí ela falou assim, eu deixaria para o povo brasileiro escolher. Ele iria escolher através de um plebiscito ou de um referendo. Portanto, a resposta correta é plebiscito, certo? Essa polêmica entre a monarquia e a república
foi decidida através de um plebiscito, onde a população foi lá e escolheu qual era a forma de governo e qual era o regime parlamentarista ou presidencialista que deveria existir no nosso país. Eu tinha 11 anos de idade, eu lembro, não votei, mas eu lembro. Vamos para a penúltima questão, né? Questão 4. Desde a década de 1980, vários governos brasileiros adotaram planos econômicos que pretendiam controlar a inflação. Entre as características destes planos, podemos destacar o Plano Collor, implementado em 1990, que determinou o confisco de ativos financeiros e eliminou incentivos fiscais em vários setores da economia. Falamos sobre o governo Collor, eu falei que esse momento foi um momento muito tenso da história no governo dele, porque a partir do momento que ele confiscou, né, as poupanças, ele basicamente vai tirar todo o poder de compra do brasileiro. Porque o que acontecia? A inflação era muito alta e o brasileiro, para não perder dinheiro, ele colocava o dinheiro na poupança. Talvez vocês ainda não entendam muito bem disso, ou talvez entendam, né, porque vocês são muito inteligentes, são muito espertos. Mas, por exemplo, existem certos locais onde o dinheiro rende, onde eu tenho um rendimento do dinheiro, né? O mais simples, o mais comum era a poupança. O cara colocava lá, sei lá, R$100, no outro dia ele tinha R$106. Aí no outro dia ele tinha R$114. Aí no outro dia ele tinha R$129. Variava e sempre geravam juros, né, que onde ele pegava, esse dinheiro acabava rendendo. E o Collor, em 1990, ele confisca as poupanças e ele basicamente tira quase todo o poder de compra do brasileiro. Foi uma tentativa de frear a inflação. Se o brasileiro não tem dinheiro para comprar, então o preço das coisas cai. Essa foi a visão que o Collor teve, acredito eu, nesse momento. Bom, então vamos para a última questão, já é uma questão de globalização. O processo de globalização tem, na atualidade, provocado grandes mudanças, tanto nas esferas econômica, financeira e política, quanto na vida social e cultural dos povos e das nações, em escala mundial. A respeito, é possível afirmar de modo correto que